Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, terceiro domingo do mês, dia 20 de abril. E nossa devocional de hoje, preparando a parte introdutória da nossa EBD com você, nossa EBD em casa, está em Jó 20, de 1 a 29. Então vamos ler? Capítulo 20. Então Zofar de Naamate respondeu: Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente, você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno da cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, sua propriedade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas da sua ira, e sobre ele despojará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele a arrancará das suas costas, a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele, uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus. Olha só que terrível, não é?
Então a gente fica pensando, viver neste mundo, aproveitar o mundo e usufruir das coisas que o mundo oferece. Quantos crentes estão dando valor a essas coisas e esquecendo-se de que Deus é justo e a justiça de Deus não falha. Muito bem, a nossa lição de hoje, terceira lição, que tem como texto básico o livro de Jó, capítulo 4, Jó, capítulo 16, perdão, queridos, eu me confundi aqui. Jó, do capítulo 4 ao capítulo 14, 10 capítulos trabalhados para a exposição dessa lição. E o tema de hoje, os amigos de Jó e seus conselhos errados. Aliás, alguém diz, para ter amigo igual os de Jó, é preferível viver no meio dos inimigos. Objetivo: ao final da lição, os alunos entenderão que o sofrimento nem sempre é resultado direto de pecado e que devemos ter a sensibilidade e a sabedoria ao oferecer apoio, reconhecendo que Deus pode ter propósitos maiores e misteriosos que estão além do nosso entendimento. Muito bem, vamos à parte introdutória. Na história de Jó, encontramos 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que se apresentam como conselheiros. Eram homens bons e com boas intenções, mas eram tolos que pensavam terem a resposta para todas as coisas, até para o problema do mal. Muito bem. Diante do sofrimento de Jó, cada um tenta explicar a causa das aflições, baseando-se em suas crenças sobre Deus e o pecado. As respostas desses amigos refletem uma compreensão limitada da natureza de Deus e da relação entre sofrimento e pecado. Esses discursos fornecem a resposta padrão. Deus castiga o ímpio com o sofrimento, e para eles era inconcebível que alguém ou algum justo pudesse sofrer tanto. Então, concluem que Jó deve ter cometido um erro grave. No entanto, suas conclusões ignoram o mistério e a profundidade dos propósitos divinos. Essa lição nos convida a refletir sobre nossas próprias posturas diante do sofrimento alheio. Quantas vezes somos rápidos em julgar a situação que permeia a vida de outras pessoas, sem ter conhecimento completo do que está acontecendo. Quantas vezes isso acontece conosco, quando se fala de sofrimento dos outros? O livro de Jó nos desafia a exercitar mais sensibilidade, evitando o julgamento precipitado e a considerar que há propósitos maiores que estão além da nossa compreensão humana, permitindo que confiemos mais em Deus. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. O sofrimento é fruto do pecado. Elifaz, o temanita, um indivíduo dogmático
que tinha uma experiência espiritual significativa. Isso dava a ele a sensação de que era detentor de autoridade especial. Como muitos hoje se acham assim, né? Eu ordeno, eu determino com a autoridade que Cristo me concedeu. Será que é assim? Foi o primeiro a tomar a palavra, estabelecendo o seu argumento com base na tradição e em sua própria experiência espiritual. Ele acredita firmemente que todo sofrimento é o resultado direto de algum pecado, sugerindo que ninguém é inocente diante de Deus e que Jó também deve ter cometido algum erro. Em sua fala, ele cita uma visão espiritual que teve Jó, ou melhor, que teve, registrado lá em Jó 4, 12 a 21, para justificar sua conclusão, reforçando que Deus é um juiz que sempre pune os transgressores. Sugere que, como Deus é tão desinteressado, a angústia de Jó deve ser prova de seu pecado. Hoje a gente ouve muito isso. Isso aí é resultado do pecado, é fruto do pecado. Mas será que é sempre assim? Sigamos. Apresenta uma visão de Deus como juiz implacável, e sua teologia se baseia na retribuição imediata. Os justos prosperam e os ímpios sofrem. Segundo ele, se Jó estivesse realmente vivendo de forma justa e reta, não estaria passando por tanta aflição. A sua fala se resumia em dois princípios: Deus recompensa na terra as ações boas e más, e há uma proporção exata entre aquilo que cada um faz e o prêmio ou o castigo que recebe. Daí, a conclusão que ele demonstra aqui é a seguinte: se para Jó tocou sofrer tanto, deverá ter ofendido a Deus em algo muito grave. Interessante, né? O julgamento de certas pessoas. Essa abordagem simplista falha em perceber que há propósitos e mistérios no sofrimento que vão além do entendimento humano. Além disso, ao focar apenas no aspecto de justiça retributiva, ele ignora a integridade que Jó demonstra desde o início da história. Ele não leva em consideração que Jó poderia estar sofrendo por razões divinas que não têm relação com o pecado pessoal. A falha de Elifaz serve como um alerta para todos nós, mostrando como podemos ser rápidos em julgar, sem conhecer a profundidade dos propósitos de Deus. Então, não devemos julgar ninguém, e muito menos com uma ação precipitada. Segundo momento, Bildade, a justiça de Deus. Bildade, o suíta, pertencia à tribo dos Suá. Seu nome era derivado da frase aramaica que significa amado do Senhor. Ele é mais direto e rigoroso do que ele faz. Para ele, a justiça de Deus é absoluta e infalível. Podemos classificá-lo como um mestre fundamentalista e, como tal, é combativo, sempre proferindo verdades impensadas e, em algumas vezes,
causando mais danos do que mentiras. A língua cortante injúria, verdades falidas sem amor deixa de ter as suas virtudes. E é realmente isso que tem acontecido. Acredita que, se Jó está sofrendo, é porque ele ou seus filhos cometeram algo muito grave. Reforça a ideia de que Deus nunca perverte a justiça e, portanto, Jó precisa aceitar que sua situação é consequência de algum pecado. Jó 8, 3-6. Ele argumenta que Deus é justo em todos os seus caminhos e que o sofrimento de Jó é uma evidência clara disso. Também sugere que Jó deveria buscar a Deus e, se ele realmente fosse puro, sua vida já teria sido restaurada. Quando nós oramos e pedimos por alguém que está enfermo, passando por algum problema, a gente geralmente ora: Senhor, cura a enfermidade de fulano, se for da tua vontade. Por quê? Os propósitos de Deus são diferentes para pessoas e pessoas. Às vezes ele permite que algo nos aconteça para que nós possamos melhorar, concordo. Mas também, às vezes, ele permite que algo nos aconteça para que outros vejam o nosso comportamento e reconheçam o amor de Deus. Isso acontece. Então, continuando, também sugere que Jó deveria buscar a Deus e, se ele realmente fosse puro, sua vida já teria sido restaurada. Olha só. Baseando-se na tradição dos antigos, afirma que os ensinamentos passados sempre confirmam a justiça divina e usa isso para sustentar seus argumentos. Contudo, sua abordagem é insensível, pois ignora a possibilidade de que o sofrimento de Jó tenha um propósito maior, que vai além de uma simples punição por pecados. Realmente, Deus estava agindo dessa forma. A rigidez e a falta de empatia de Bildade revelam como a teologia simplista e a falta de compreensão podem causar dor em vez de cura. Ele não considera que Deus, em sua soberania, pode permitir o sofrimento para cumprir propósitos maiores, que nós acabamos de falar. Para Bildade, ao seguir uma linha tão direta e sem compaixão, exemplifica a necessidade de sermos sensíveis e sábios ao oferecer apoio aos outros. Realmente, nós precisamos ter sabedoria, sensibilidade, mas precisamos também ter empatia. Sofrer o problema do outro, vivenciar a dor do outro. E assim vamos ver, vamos clamar a Deus e vamos entender que os propósitos de Deus são maiores do que o que nós possamos imaginar. Terceiro momento, Zofar, o outro amigo. O arrependimento é a solução. Zofar, o Naamatita, algumas correntes dizem que o significado do nome está associado à ideia de um prego afiado. À semelhança de Elifaz e Bildade, Zofar defendeu o dogma da justiça divina e o seu temperamento foi ainda mais imoderado do que os amigos anteriores. Foi o mais impaciente dos três amigos. Critica Jó por falar demais e tentar se justificar.
Para ele, Jó está apenas escondendo seus pecados e precisa admitir sua culpa. Ele afirma que o arrependimento é a única solução e que, se Jó se humilhasse diante de Deus, sua restauração viria rapidamente. Jó 11, 13 a 15. Zofar enfatiza que Deus é onisciente e sabe de tudo, sendo impossível enganar ou esconder algo dele. Muitas pessoas ainda hoje pensam assim, né? Nada, eu vou fazer isso aqui, ninguém vai saber. Mas o importante não é as pessoas que estão ao lado não saberem. O importante é que Deus sabe. E Deus sabe de tudo nos mínimos detalhes. Então não adianta nós escondermos nada de Deus, realmente. Apresenta uma visão de Deus como alguém que está sempre pronto para punir e que a resposta para qualquer sofrimento é arrepender-se e submeter-se. Sua abordagem é a mais dura, pois não deixa espaço para que Jó questione ou reflita sobre sua situação. Olha só, você está errado, pronto, acabou. Você tem que se arrepender e se prostrar diante de Deus, confessando o seu pecado, para que Ele possa te abençoar e perdoar, ou perdoar e abençoar. É assim que muita gente age nos dias de hoje. Zofar trata o arrependimento como uma solução automática, sem considerar que, desde o início, Jó é descrito como um homem íntegro. Desde o início da história, o que se fala a respeito de Jó é que ele era um homem temente ao Senhor. Continuando, a impaciência e a rigidez de Zofar demonstram como a falta de sensibilidade e a insistência em respostas simples podem ser prejudiciais. Ele não reconhece que Jó está sendo testado e que seu sofrimento faz parte de um propósito divino maior e mais complexo do que ele é capaz de compreender. Ou seja, você está pagando por tudo que você fez. Você é um condenado à morte. Você tem mais é que sofrer, morrer. Mas não é assim que Deus age conosco. Deus age conosco de forma diferente. Deus permite que as coisas aconteçam conosco, mas Ele não nos abandona. Ele não nos entrega à mercê da sorte. Ele está conosco, nos sustentando todo o tempo, como Ele fez com Jó. Conclusão. Assim, Jó foi privilegiado em ser visitado pelos homens mais sábios da área e, conforme eles pensavam, certamente trariam alguma solução para o problema dele. Mas o resultado torna-se claro. Havia mais coisas no céu e na terra do que era sonhado em suas filosofias. Palavra de Shakespeare. Os discursos dos três amigos críticos não contribuíram muito para espantar o mistério sobre por qual razão os homens sofrem e sofrem como sofrem. Eles falharam em sua tentativa de consolar, pois se apegaram a uma teologia simplista que não correspondia à complexidade da situação. Eles acreditavam que todo sofrimento era consequência direta de pecados, ignorando que, no caso de Jó, o sofrimento fazia parte de um plano permitido por Deus, por razões maiores e desconhecidas. A lição que aprendemos com esses amigos é que devemos ter cuidado ao tentar explicar o sofrimento alheio,
as respostas fáceis nem sempre são as mais corretas. Se nós vamos consolar e não condenar e não censurar, que aí deixa de ser consolo e passa a ser condenação, agressão. Às vezes, Deus nos permite passar por experiências nas quais seu rosto parece estar virado para longe de nós. Às vezes, aprendemos dessa forma lições de fé que nunca poderíamos ter aprendido de outra maneira. Para Ele faz nos dizer, em tais momentos, para nos recompormos e assumirmos a responsabilidade por nossas falhas, simplesmente não faz sentido. O livro de Jó nos convida a confiar na sabedoria e soberania de Deus. Mesmo quando não conseguimos entender o porquê da dor, precisamos oferecer apoio com empatia, evitando julgamento precipitado e reconhecendo que Deus pode estar trabalhando em planos que estão além da nossa compreensão. Então, aí fica essa lição maravilhosa para que nós possamos compreender melhor e agir de maneira mais adequada. Agora, para você pensar um pouco e tomar as suas atitudes. Primeiro, você já julgou alguém de forma precipitada ao ver que estava sofrendo? Quantas vezes fizemos isso, né? Como você pode mudar sua abordagem para ser mais compreensivo e solidário? Aconselhando a pessoa a buscar a Deus, a se manter firme, porque Deus pode todas as coisas. Segundo, qual foi sua reação diante de situações de sofrimento pessoal? Geralmente a gente cai, não é? Você já buscou respostas simples, como os amigos de Jó, sem considerar um propósito maior? Eu creio que todos nós já agimos dessa forma. Então precisamos entender, há um propósito de Deus para todas as coisas. E, finalmente, como podemos oferecer apoio às pessoas em sofrimento, sem fazer suposições ou julgamentos errados, mas com amor e sabedoria? É uma pergunta difícil, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouquinho no que Deus quer que façamos. Vamos pedir a Deus direção. Vamos pedir a Deus compreensão e sabedoria quando formos tratar com alguém. É assim, olhar um pouco mais para as pessoas com a compaixão que Cristo nos olha. Amém? Vamos orar? Eterno e grandioso Deus, Pai de amor, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, clamando ao Senhor que nos abençoe, que nos dê sabedoria, discernimento, compreensão, sempre em que formos agir em qualquer situações que se apresentem diante de nós. Que sejamos sábios, Deus, no falar, sejamos prudentes, ó Deus, no considerar as situações. Te pedimos, Deus, ajuda-nos em toda a nossa caminhada. Fortalece a nossa fé. Aumenta em nós, ó Deus, o desejo de sermos cada dia mais dependentes do Senhor. Te pedimos, Deus, pela irmã Dioneia. Te pedimos, Deus, pelo Vinícius. Te pedimos, Deus, pelo Davi, pelo Felipe, por tantas pessoas, ó Deus, que estão enfermas ou estão num momento pós-cirúrgico, recuperando. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, seja com essas pessoas e com outras tantas, ó Deus, que não citamos o nome, mas o Senhor sabe de cada situação. Confiamos no Senhor, ó Deus, que o Senhor
dentro da sua grandeza de amor e misericórdia, possa socorrer essas pessoas. Pedimos pelos nossos familiares, em toda a sua extensão, ó Deus, abençoando-os, ajudando-os, dando-lhes a sabedoria dos céus. E a cada um de nós, ó Deus, ajuda-nos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma melodia, né? Para essa melodia de agora, fala do gozo da vida. É uma oração, é uma declaração, é uma palavra que pode ser aplicada às outras pessoas com o propósito de ajudá-las. Fala do gozo da vida. Sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Assim deve finalizar as nossas orações. Pois é, hoje domingo. Domingo é um dia de alegria, dia de quando nós reunimos. Hoje, por exemplo, nós estaremos com toda a família reunida num momento de almoço, de confraternização, agradecendo a Deus por oportunidades que temos de servi-lo e participando daquele momento de comunhão, aquele almoço gostoso em família. Você também, certamente, passa por esse momento tão gracioso. Mas não se esqueça de Deus. Não se esqueça de que devemos buscar a casa do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo, para celebrar o nome do Senhor. Queremos convocar você e convidar os amigos para logo mais às 19h30 estarem conosco ali na Primeira Igreja Batista, quando a igreja estará encerrando a sua série de apresentações do musical de Páscoa. Hinos maravilhosos que falam ao nosso coração e nos colocam cada vez mais na dependência do Senhor, reconhecendo a grandeza do amor de Deus. Te esperamos ali, logo mais, 19h30, Avenida Cardoso Moreira, 691. Amém? Que Deus esteja com você. Lembrando, amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova devocional, uma nova reflexão da palavra do Senhor, para edificação das nossas vidas. Amém, queridos? Graça e paz.